Boa noite, professor. Boa noite, tudo bom? Tudo certo aí, professor? Tudo bem, graças a Deus. Então, beleza. Esperar o pessoal entrar agora. Deu uma leve atrasada na palestra. Já adiantando um pouquinho, alguém chegou a ver alguma notícia da Smart Fit essa semana de diferente? Não. Eu vi alguma coisa, só que eu não tô lembrado. Era alguma coisa ruim. Na mira do Sim. Procon, por dificultar cancelamento de matrícula? Também, essa está relacionada, digamos assim. Mas essa semana, curiosamente, né, ela soltou uma nota ao mercado convocando os debenturistas justamente do assunto que a gente estava discutindo na aula passada, que é a quebra das cláusulas financeiras, lá os covenants, e justamente de EBITDA. Então, até mostrar para vocês a notícia daqui a pouco. Ela vai tentar renegociar com seus acionistas essa figura da cláusula de restrição financeira deles. Claro, dá para entender o motivo, né? Muita gente buscou cancelar a matrícula, cancelar as mensalidades de academia e, obviamente, a receita deles acabou ficando muito baixa. Mas agora vai dos acionistas, né? Dos acionistas não, dos debenturistas, aceitar ou não. Será que mais alguém vai aparecer? Será que a gente já começa? Começa aí, professor. Sextou. Hoje, avançar do horário, arrisca o pessoal não aparecer, né? Então já vamos compartilhar aqui com vocês, a gente já vai discutindo. Depois também vai ficar gravado, a gente disponibiliza para eles, né? Então, só para confirmar com vocês o que aconteceu, né? Eles estão em fechamento de trimestre. Tá, Smart Fit também de capital aberto. Soltou a nota dia 8, segunda-feira agora, que não vai conseguir cumprir a restrição deles relacionada à dívida líquida divididos pelo EBITDA. E é justo uma dos cálculos que a gente vai fazer hoje, essa figura da dívida líquida, vai virar alvo de discussão entre diretores e debenturistas. Então, para vocês verem, eu comentei que isso vem ganhando espaço, tá aqui uma prova, né, de que cada vez mais as empresas de capital aberto vêm utilizando dessa prática. E o que eu preparei para trabalhar com vocês hoje? Vocês gostam de cálculo, né? Peguei. Opa, começando com o último slide, não dá, né? Coloquei para a gente uma práticazinha de EBITDA, onde dois balanços,
lojas Renner e Marisa. E a gente vai trabalhar com as demonstrações dela, né? Então aqui em milhões de reais. E o balanço patrimonial com ativo. Passivo eu deixei resumido. E nossa demonstração de resultado. Fiz algumas alterações, obviamente, do balanço real deles, para poder facilitar a nossa vida. Busquei algumas informações de depreciação, de atividades não operacionais, mas obviamente quando a gente trabalha a figura das demonstrações financeiras, a gente não tem isso prontinho. Tem aonde a gente buscar esse tipo de informação? Dentro do balanço, dentro da divulgação financeira, a gente não vai conseguir somente com as duas demonstrações, né? Demonstração de resultado e balanço patrimonial. O que a gente precisa? Também de notas explicativas. Então, através de notas explicativas, a gente acaba conseguindo levantar algumas informações. Só um pequeno adendo aqui, a depreciação é negativa, tá? Eu, digitando no Excel, digitei errado. E a outra empresa que eu peguei para a gente comparar, até coloquei em Excel para vocês no Ava, já para facilitar a vida de vocês. A Marisa. Será que existe algum fundamento de ter escolhido duas empresas, essas duas empresas? Comentei com vocês na aula passada. Só faz sentido a gente calcular não só o EBITDA, mas qualquer indicador financeiro quando a gente tem atividades semelhantes para que a gente tenha padrão de comparação, né? Então, Renner e Marisa, curiosamente, são concorrentes, né? Quer dizer, eu acho que são concorrentes, né? Mas são empresas voltadas ao vestuário, então segmento parecido dá para a gente comparar. Também balanço, aí deixei resumido patrimônio líquido e a demonstração de resultado. E o que eu pretendo trabalhar com vocês? Então, a gente vai calcular tanto o EBITDA quanto esses índices para efeito de comparação dos 3 períodos. Para a atividade da semana de vocês é uma atividade parecida. Desse rol de indicadores, a gente só não vai conseguir trabalhar o múltiplo FV, já que a gente não tem o valor de mercado da empresa. A gente precisaria mais informações para conseguir fazer esse cálculo. A gente vai conseguir trabalhar a margem líquida, índice de cobertura de juros e a dívida líquida. Esses 3 a gente consegue trabalhar. Então, eu já deixei no Excel para a gente conseguir fazer isso. Vamos para o Excel. Eu só fiz uma besteirinha aqui. Eu consegui deixar as duas depreciações com a informação da Renner. Ah, é.
Agora que eu fui perceber. Se a gente olhar a depreciação aqui, eu digitei na mesma aba, nas duas abas a mesma informação. Oh, beleza. Quer ir falando, a gente muda aqui agora, professor? Pera aí, deixa eu pegar aqui. Não. Tá na planilha ali. Uhum. Opa. Corrigido. Então, as mesmas informações que a gente tem lá do balanço. Quer dizer, quase as mesmas, né? Primeiro passo, então, que a gente faria não está apresentado. Claro que, sendo empresas de capital aberto, a gente conseguiria essa informação nos relatórios financeiros, eles divulgam os EBITDAs, mas supondo que essas empresas não tivessem divulgado, a gente consegue, então, recuperar o cálculo. Então, vamos começar pela Renner. Como a gente começa o cálculo do EBITDA? Lembrando, primeiro cálculo que a gente faz, o EBITDA oficial, lá da instrução normativa 527. Primeira linha, lucro líquido, né? Segunda linha, o que a gente diminui? Ou soma, né? Pode ser mais ou menos. Resultado financeiro. Então, resultado financeiro. Se for a figura das despesas financeiras, dos juros pagos, o que a gente faz? Ela teve o efeito diminuindo no resultado, então a gente soma. E se for receitas, como ele entrou no resultado aumentando a figura do lucro, a gente vai diminuir, né? Aí a gente encontra a figura do EBIT. O que é o EBIT mesmo? Lucro antes dos juros, não? Por assim?
Imposto? Os juros e impostos. Então, tá faltando alguma coisa aqui? Tá, né? Imposto sobre o lucro. Então, já teríamos um indicador para cálculo. Somamos depreciação, amortização e exaustão. Opa. A gente encontra, então, a figura do EBITDA. Que EBITDA que é esse? Se for somente com esses ajustes, ele é o do EBITDA. O quê? Pode chamar ele de oficial, pro forma. Vai ter empresa que vai chamar de instrução CVM. Mas ele é o que acaba sendo demonstrado de modo igual em todos os relatórios financeiros, né? E a gente vai poder fazer um ajuste se a gente considerar, eu já deixei esses itens não operacionais aqui para a gente considerar um EBITDA ajustado. Então, sempre que a gente tiver uma atividade ou uma receita ou despesa que a gente não considere, que a gente tem uma justificativa para fazer uma exclusão do EBITDA, a gente pode, mas daí apresentando como EBITDA ajustado. Então aqui a gente colocaria no operacional. Apresentaria o sempre esqueço de pôr essa. Então, estrutura de cálculo, a gente tem essa, né? Deu para relembrar da aula passada, mais ou menos. Vai que vai. Já adianto para vocês, tá? Isso é uma questão de prova, praticamente. Assim inteira? Hã? Inteira assim? Todo demonstrativo e tal? Basicamente. Mas, o que a gente precisa é só remontar essa tabelinha. Ela assusta quando a gente pega uma informação tão grande assim. Ela assusta, né? Claro, não vai ser nos mesmos moldes, mas resolvendo essa questão, você já tem uma questão de prova. Então, começamos pelo lucro líquido. Vamos aí. Pode, diga lá. Mais? Marcelo, pode falar. Não, só falei, vamos aí, vamos. Ah, tá. Entendi Vamos aí. mais. Então, buscamos Vamos ver qual vai a ser linha o. lucro. Só a gente buscar a linha lucro do período.
No Excel é fácil, a gente só arrasta, né? Aí a gente vai ajustar o que a gente encontra de resultado financeiro. Aqui a gente não tem separado o que é receita e despesa financeira. Então a gente aqui não vai conseguir discriminar o que é um e o que é outro. A gente pode simplesmente considerar o resultado financeiro. Mas a gente vai ter que levar em consideração o sinal. Como aqui o resultado financeiro está negativo, qual o efeito que ele vai provocar no lucro? Vai diminuir, né? Isso. Para o cálculo de EBITDA, a gente simplesmente vai fazer o quê? Inverte o sinal. Então entrou lá. O que a gente considerou deduzindo na demonstração de resultado para calcular o EBITDA, a gente vai reverter o efeito dele. Sempre, professor? Sempre. E se for positivo daí? Ele vai entrar negativo. Sempre ao contrário, então. Isso, Tá. por quê? Só a gente pensar. Quando a gente está elaborando a demonstração de resultado, se ele for positivo, é uma receita. Ele está aumentando o lucro, não está? Sim. Como a gente quer excluir o efeito desse valor, para excluir o efeito, a gente tem que fazer o cálculo contrário. Por isso, daí a gente inverte sinal. Tá. Aí, então aqui a gente não vai ter, né? A gente vai buscar a próxima linha, que é o imposto de renda e contribuição social. São os impostos sobre o lucro. Então, mesma lógica, como ele diminuiu do lucro, se eu vou excluir o efeito, eu vou inverter o sinal também. Então aqui a gente só vai simplesmente somar. Esse mais o resultado financeiro, mais o imposto sobre o lucro. Oi, alguém perguntou? Alguém fez algum comentário? Não. Não? Então Tá estou de... ouvindo demais. Então o EBIT ele subiu do lucro de 1,282 para 1,902. 1,707. 1,633. Lembrando, né, aqui está em ordem decrescente. 2019 primeiro, 2017 por último. A depreciação. Aqui eu esqueci de inverter o sinal. Então, teve a despesa com a depreciação, o gasto com a depreciação. A gente vai simplesmente fazer o quê? Inverter o sinal de volta. Por que invertemos o sinal? A mesma lógica. Se a depreciação ela diminuiu o lucro quando calculado na demonstração de resultado, a gente quer reverter o efeito, a gente vai e faz a soma do valor. Então, nosso EBITDA vai ser o EBIT mais a depreciação. Pera, o EBITDA é O EBIT mais a depreciação. mais a depreciação. Ah, tá.
Tem aqui dúvidas, perguntas, questões? Tudo certo. Por enquanto. Tranquilo até agora. Não, tá indo bem. A mesma situação a gente vai aplicar para o ajuste, para o EBITDA ajustado. Então, se a gente teve despesa não operacional, a gente vai somar, já que lá na demonstração de resultado ele entrou diminuindo, né? E se for receita, a gente vai diminuir, porque na demonstração de resultado ele segue o mesmo efeito, ele entrou aumentando, então daí a gente diminui. Então, nada mais é do que inverter o sinal também. Aqui poderia estar separado entre receitas e despesas não operacionais, mas eu peguei um valor fechado. Então, cálculo ajustado. O EBITDA mais esse ajuste que a gente fez. Então, aqui a gente já teria um valor ajustado. Ah, e por que está 3 casas depois da vírgula? Só para lembrar, esse tipo de empresa costuma apresentar ou em milhares de reais ou em milhões de reais. Só valor baixo. Na prova, Isso. você tem alguma preferência, professor? Tem que. Como assim? No exercício na prova, você vai cobrar três casas, isso, aquilo, ou Não, não. não? Não. É que aqui o que eu pretendo mais de vocês é que vocês entendam a lógica. Mas sempre que tomar o cuidado quando vocês estiverem fazendo avaliação real, quando tiver a demonstração, verificar no cabeçalho que formatação que eles estão usando, né? Geralmente, companhia aberta é milhões de reais. Dificilmente apresenta em milhares. Tá. Que realmente os valores deles são significativos, né? Pensa em todas as lojas Renner do Brasil, quanto não vende. Ô, professor, Oi? eu tinha uma pergunta no questionário de hoje lá, que você colocou perguntas de concurso, né? Eu achei Aham. que... Queria te perguntar uma questão que falava lá, eu não lembro direito, né? Falava como que você aumenta o teu EBITDA, daí acho que tinha uma alternativa lá, que a resposta era diminuir o custo com transporte, Exato, é essa a resposta certa. mas eu não entendi o porquê. Tem alguma coisa a ver com esse resultado não operacional ali? Não, na verdade, o porquê que ele tem a ver, ele influencia no EBITDA. Ele tem a ver com o resultado operacional. Eu marquei essa porque eu lembro que na aula passada você chegou a mencionar, você chegou a fazer uma pergunta desse tipo da empresa lá, que você estava dando o exemplo. Você falou que a gente aumenta o EBITDA, daí você falou, diminuindo o custo com o transporte, né? Mas eu não entendi por que se diminuir vai aumentar o EBITDA. Pense aqui, ó. Vamos supor que você tenha esse resultado, né? Chegou em 1.282.000. Se você diminui os teus custos com transporte, aonde que você vai estar reduzindo? Vai estar reduzindo nesse cara aqui. Nas despesas da operação. Vamos supor lá que você consiga reduzir o transporte da tua matéria-prima. Isso faz parte da operação da empresa? Faz. Então, isso
vai envolver o EBITDA, porque é uma despesa da operação da sua finalidade empresarial. Não tem relação com juros, nem com depreciação e nem com imposto. Então, tudo que envolva tanto aumento de receita quanto redução de custo ou despesa, desde que não seja despesa financeira e nem depreciação, vai interferir no EBITDA. Agora, se jogarem pergunta para vocês no sentido de o lucro, o imposto sobre o lucro, ele interfere? Não. Não por quê? Tudo que a gente ajustou aqui, se tiver variação no período, ele não vai ter interferência no EBITDA. Até um dos cuidados que a gente tem que tomar nesse tipo de questão é o quê? Se tiver imposto sobre vendas, ele interfere? Aí ele interfere. Então, tudo que for algo referente à empresa, que a empresa consiga, vamos supor, de alguma maneira reduzir, isso seria, tipo, altera o EBITDA. E, por exemplo, outras ações que nem o imposto sobre vendas, que é um imposto já estabelecido, a gente não consegue mexer, então ele não interfere no EBITDA, é isso? O sobre vendas interfere. O sobre lucro, não. Sobre lucro, Isso. O sobre vendas, ele tem interferência direta aqui, na receita. Porque ele já incide direto sobre a receita. Ele é um imposto meio, vamos lá, pilantra, né, digamos assim. Ele incide sobre os valores mais altos da empresa. Aí ele tem interferência. Mas isso por uma padronização do critério de receita, né? Que daí a gente considera a receita da empresa, o valor do faturamento, menos os impostos sobre essa receita. Deu mais ou menos para entender? Mas... Sim. Qual seria um outro exemplo de despesa além do transporte? Pode ser despesa com pessoal. Se você cortar a folha de pagamento, vai diminuir. Pode ser despesa administrativa. Mesmo que seja até o corte do cafezinho. Claro que o cafezinho, num valor desse, não vai fazer nem cócega, né? Mas tá ali no dia a dia operacional da empresa. Corte com matéria-prima. Eu diminuo matéria-prima. Então, todos esses valores que estão no dia a dia da empresa, né? Tudo que você considerar como despesa, custo e despesa, e que não tenha esse critério de financeiro, ele vai interferir no EBITDA. E por que o financeiro interfere mesmo? O financeiro não interfere, cuidado. Não interfere, desculpa. Porque ele é justamente, o EBITDA é o conceito de lucro antes dos juros, né? Depreciação, amortização, exaustão e imposto sobre o lucro. Então a gente, no EBITDA, tenta ver os juros antes de chegar nessa receita de despesa financeira. Até por isso, dessa maneira que a gente fez o cálculo. Pegou o lucro líquido e tirou o efeito. Excluímos o efeito financeiro e excluímos o efeito do imposto sobre o lucro. Tranquilo? Tranquilo. Aí também depois a gente exclui o efeito da depreciação e chega no EBITDA. E, professor, qual seria, tipo, eu não lembro se você comentou na última aula, qual que seria, tipo, o lado bom do EBITDA, você disse pra gente, mas e o lado ruim? Eu vejo que ele meio que, tipo, mascara um número, entendeu? Porque, tipo, numa empresa, a gente tem que considerar esses valores que você está colocando. Isso. Para saber realmente qual que é o valor que, vamos supor, vai sobrar. E se a gente tira isso, meio que, tipo, mascara, não mascara, assim? Qual seria, tipo, o defeito do EBITDA? O principal defeito está justamente em você não conseguir enxergar erros na gestão financeira.
Vamos supor que você tem um problema de endividamento muito alto. Você está contratando dívida e pagando muito juros. Isso não mostra no EBITDA. Isso no EBITDA não vai aparecer, porque ele está justamente ali no resultado financeiro. Aí a gente tem que recorrer a outros indicadores para conseguir resolver isso. Por isso que a gente fala, sempre quando a gente está fazendo esse tipo de análise, análise fundamentalista em geral, a gente se apoia em vários indicadores. Porque de repente aqui eu vejo um EBITDA maravilhoso. Pô, o EBITDA tá alto, tá bom, mas os caras chutaram o balde e estão pagando juros adoidado. Pô, então o lucro já não tá tão alto. Então a gente acaba usando outros indicadores para conseguir fazer essa análise. Vocês tiveram a disciplina de análise de demonstrações? Não me recordo. Que faz análise vertical, horizontal. Sabemos disso, vertical, horizontal. Aí tem índices de liquidez, endividamento. Vimos. Com o Cristiano. Então, esses índices vão trazer o suporte junto com o EBITDA. Então, o interessante é sempre usar o EBITDA e outros índices para fazer um confronto, para saber Isso. qual que seria o melhor, sim. Isso. Até a turma de vocês, como está um pouco adiantada, eu acho que eu vou conseguir trabalhar um conceito que não é no Brasil ele é muito novo, mas fora do Brasil ele já é mais usado. Até se alguém tiver curiosidade de pesquisar depois, é o tal do Q de Tobin. É estranho mesmo, parece nome de cachorro. Tobin. Q de Tobin. Esse Q de Tobin é um autor que ele gerou uma métrica também para fazer justamente uma mensuração desse cara aqui, ó. Valor de mercado de uma empresa. Então, o ideal é que sempre a gente consiga, além de fazer esses indicadores de desempenho, de endividamento, de liquidez, também tente fazer a mensuração do valor da empresa em si, para que a gente consiga ter o panorama geral. Então, é importante que vocês consigam, sempre quando forem trabalhar indicadores, trazer mais elementos para análise, tá? Não restringir a vida de vocês, para tentar justamente não cair em pegadinhas como essa. Aqui o resultado financeiro não está lá dos mais altos. Mas e se de repente aqui tivesse, em vez de 145, tivesse 1 milhão? Pô, eu tenho um EBITDA maravilhoso, quase 2 bilhões aqui, né? A hora que eu fosse analisar a parte da lucratividade e do endividamento, eu já ia ver que não era tão atrativo mais, porque ela tem uma carga de despesa com juros muito alta, já não valeria a pena. Agora, o que falta para essa análise? Eu indico para vocês sempre fazer a análise horizontal do índice. Como que a gente faz a análise horizontal? Agora eu não lembro. Agora vocês já se entregaram, tiveram?
Vai lá, Rafael, que eu também não lembro. É. Como assim? Você vai ter que analisar ano a ano. O horizontal é ano a ano. Isso, a gente vai ver a evolução do EBITDA. Ano a ano. Do EBITDA. Primeira coisa que a gente sempre tem que fazer é definir a base. A base geralmente é não sei se é o último ou o primeiro ano. Sempre Seria vai nesse ficar, caso 2017 ou 2019. sempre vai ficar a critério de vocês. A base, ela pode ser qualquer um dos 3 anos. O mais comum, sempre o ano mais antigo. É, para mostrar a evolução ou não a evolução. Então, aqui tem que dar 1, né? Esse, divididos por ele mesmo, tem que dar 1. Aqui a gente começa a dividir o ano de análise pelo ano base. Feita essa divisão, joga lá em percentual. A gente consegue já identificar. Só deixa eu colocar na linha certa, né? A evolução do EBIT aqui sempre vai ser 1, né? Então aqui a gente já tem alguns conceitos para fazer comentário. Evolução do EBITDA. Do EBIT. Ele está satisfatório, não está? Ah, aumentou referente ao ano base. Perfeito. Aumentou, mas não posso falar se está satisfatório. Como que eu vou poder falar se está satisfatório? Comparando depois com a Marisa. Né? Precisa de um número base, né, para comparar. Eu só consigo fazer comparação quando eu tenho alguém para comparar, né? Então a gente consegue falar que teve uma evolução positiva. Isso é bom. E a evolução do EBITDA já não foi tão boa se comparado à do EBIT. Então é sinal aqui que a gente está gastando um pouquinho a mais de depreciação em relação ao que a gente está tendo de resultado do EBIT. E quando a gente compara no ajuste, essa evolução já é melhor do que o EBITDA. Aqui a gente consegue fazer comparação entre os três. Mas a gente ainda não consegue falar isoladamente se o EBITDA está bom, se o EBIT está bom ou o EBIT ajustado está bom. Como eu vou conseguir fazer isso? Calculando o da Marisa. Então vamos pegar lucro líquido do período. Algo me diz que já não vai ser tão satisfatório. O resultado financeiro, invertendo o sinal, né? Inverte o sinal, pega tributo sobre o lucro.
desse cálculo, pegamos a figura da depreciação com o sinal invertido. Então, o 132 fica positivo, né, professor? Peraí. Não, o lucro a gente sempre pega da O maneira que está. resultado financeiro. Não, o lucro líquido. O lucro líquido ele sempre vem do jeito que está. Tá. Porque a gente quer fazer o ajuste em cima desse valor. Tá. Que pode ver, a gente tinha um resultado antes do resultado financeiro de 246. Depois que a gente deduz o resultado financeiro, ele começou a ter prejuízo. E a gente quer reverter. Então a gente mantém no lucro líquido o sinal e inverte todos os ajustes. Que é depois do EBIT. Aí a gente vai somar a figura da depreciação também. Faz o ajuste das atividades não operacionais. Então aqui dá para ver bem aquela situação do número enganando a gente. Olha que EBITDA bonito, né? Tá positivo, hein? A empresa operacionalmente ela tá tendo lucro. Mas olha quem está consumindo o lucro dela. Justamente o resultado financeiro. Ah, então, professor, eu só tenho o EBITDA para analisar. Não tem outro indicador. Dá para fazer alguma análise para ver o desempenho da empresa? Dá. Mas considerem não só o resultado do EBITDA, mas a composição dele, como calculado. Por isso até as empresas demonstram lá nas suas divulgações essas tabelas, essas composições. Assim a gente consegue enxergar se ela teve problema financeiro ou não, se ela está pagando imposto demais do que está consumindo o EBITDA para relação com o lucro líquido. Feito esse ajuste, a gente pode calcular essa análise horizontal.
Opa. Aqui agora é só transformar em percentual. Então, 2018 a gente vê que foi um ano bem atípico para Marisa, em termos de EBITDA, em termos de operação, ela teve uma queda muito grande e voltou a retomar em 2019, aumentando. Dá para levar em consideração só esses índices para comparar as duas? O que vocês acham? Se fosse só por essa análise horizontal, qual empresa vocês teriam preferência? Muito pouco, né? Muito pouca informação. É muito pouco, isso realmente. Mas eu já teria uma. Começaria a conseguir formar uma opinião. Eu teria medo da Marisa, por quê? Olha a oscilação que ela dá. Nos 3 índices, né? Então ela tem um ano aqui que ela tem uma queda muito grande, só voltando a recuperar no 3º ano. A Renner, o que ela demonstra? Um crescimento mais sólido. Estabilidade. Uma estabilidade de crescimento. Então ela já tem uma tendência a ser melhor. Mas aí a gente traz a aplicação desses índices. Então, primeiro que a gente pode calcular é a margem EBITDA. Aí a gente começa a ter percentuais mais palpáveis para comparação. Margem EBITDA, como eu sempre esqueço dessa sinalzinha. Como que a gente calcula a margem EBITDA? Só divide o EBITDA dividido pela figura do lucro líquido. Do lucro líquido, não, da receita, desculpa. Qual que é o cálculo mesmo, professor? A gente divide o EBITDA pela receita. Então aqui, EBITDA pela receita. O que a gente consegue extrair com esse valor? Qual o percentual da minha receita se transforma nesse EBITDA? Então, 16% do meu faturamento ou da minha receita vai se transformar nesse caixa operacional. Tá bom, não tá? Porra. É um valor. É um valor considerado significativo para os dias atuais. Deu maior que o da Marisa ainda. Já calculou o da Marisa? É que na verdade eu pensei que você estava fazendo da Marisa, deu 5% da Marisa. 5, 2 e 3. Se eu fiz certo. É para dar mais baixo mesmo. Mas vamos primeiro fazer uma empresa, a gente já passa para outra. Depois a gente vai calcular o quê? Índice de cobertura de juros, ou dívida bruta sobre a EBITDA. Eita. Dívida bruta, onde a gente encontra?
Sempre tem essa dificuldade. Aqui a gente vai ter um pouquinho de problema. Mas vai estar dentro desses dois caras. O que a gente considera como dívida bruta dentro dos passivos? Aqueles capitais de terceiros que a gente já vinha utilizando. Dívidas financeiras, empréstimos e financiamentos. Como a gente não tem aqui, não está aberto, vamos utilizar esses dois, os passivos. Então, a dívida a gente vai dividir pelo EBITDA. O que isso indica para a gente? Qual o tamanho da nossa dívida em relação ao EBITDA do período? Então, quantas vezes a minha dívida é maior em relação a esse EBITDA? Quase 4 vezes. Tá bom? Não tá? O que vocês acham? Dividido pelo quê, professor? Pelo EBITDA. Pelo EBITDA. É simplesmente a dívida bruta divididos pelo EBITDA. Em porcentagem, esse aí? Não, é decimal mesmo. Tá. Porque representa 3,68 vezes o valor do EBITDA. 3,66 e 3,55. Tá, o nosso EBITDA está subindo, mas também a gente tem um indicador que as nossas dívidas estão subindo mais do que o nosso próprio EBITDA. Então já seria um pontinho negativo para ser destacado. E o último, a dívida líquida divididos pelo EBITDA. Esse é o que é mais utilizado para esses contratos de restrição financeira. Geralmente eles deixam ali entre 2 e 3 no máximo para efeito de contrato financeiro. A dívida líquida, como é calculado? Seria a dívida bruta. A maneira ideal ainda é trazer o valor presente menos caixa equivalente de caixa. Então aqui, vamos anotar. Opa. Dívida líquida é o quê? Vou colocar um igual aqui. Então, a principal diferença é a redução do caixa equivalente de caixa. Por quê? O que isso significa? Se eu pegar minhas dívidas, utilizar esse caixa equivalente de caixa para pagamento, quanto ainda sobra para pagamento em relação a ao meu fluxo de caixa operacional, essa projeção de fluxo de caixa operacional. Então aqui é a tentativa de demonstrar quanto ainda faltaria para cobrir essa dívida.
No caso aqui, a gente só tem a figura dos dois passivos, né? Não tem empréstimos e financiamentos, menos o caixa equivalente de caixa. Então, a dívida líquida aqui está em 5.712.000. A gente vai pegar e dividir pelo EBITDA. Então, aqui, ela precisaria de 2 períodos, quase 3 períodos, para cobrir esse restante da dívida. Está num valor, se fosse considerar a grande maioria das empresas, está num valor aceitável. As empresas, elas são consideradas, até nesses contratos restritivos, em geral entre 2 e 3. Então ela está dentro de um patamar esperado. E ficou durante os 3 períodos. Mesmo ela subindo a sua dívida total, ela também, então, acabou diminuindo o valor que sobraria dessa dívida depois de quitar com o caixa equivalente de caixa. Já seria, apesar desse pontinho negativo, aqui ela já demonstra que ela tem caixa a mais para fazer esse pagamento também. Aí a gente só consegue fazer uma opção fazendo o cálculo da Marisa também, né? Então aqui esse cara divididos pelo EBITDA. Inverti. Chegou lá naqueles 5, 2 e 3, tinha falado, né, Marcelo? Isso. Vamos ver o resto. Então, cobertura de juros. Esse mais esse, dividido pela figura do EBITDA. Tá um valor um pouquinho mais assustador aqui, né? Precisa de 13 períodos de EBITDA. Isso? 13, 36 e 16. Olha como ela tá. Ela é uma empresa que não manteve um equilíbrio na sua operação, né? O EBITDA de 2018 bagunçou ela. E aqui ficaria... passivos menos caixa equivalente de caixa dividido pelo EBITDA. Chegamos nos mesmos valores, Marcelo? Chegamos, professor. 13, 35, 36, 14, 18 e 20. O meu só falta arrumar no final aqui. A última lá. Agora, já dá para fazer comparação entre as duas? Vou até copiar esse cara aqui para poder falar. Eu já tinha uma preferência pela consistência do EBITDA da Renner. Comparando esses indicadores,
Margem EBITDA. A margem da Marisa é muito pior do que a da Renner, né? Do que a Marisa vende, ela consegue transformar em EBITDA 5%, contra 16% da Renner. Já começa a ajudar vocês numa escolha? Ó, já ajuda muito. Piorou no ano 2018, né? De 2,16. Aí a gente, então, vai para uma segunda análise. Conseguir quantos períodos a gente precisaria de EBITDA para cobrir a dívida total. A Renner, 3 períodos e 68, contra 13. Tem que trabalhar muito mais a Marisa para pagar suas contas, né? Se for falar em termos bem simplistas, precisa de 13 períodos contra 3, quase 4, né? Mesma coisa para os outros 2 períodos, uma diferença muito grande. E se for pensar na dívida depois de quitado com os caixas equivalentes de caixa, a Renner ainda precisa de 13 períodos. Aqui, como a diferença é bem pequena, e bem pequena mesmo, né? A gente já consegue indicar, já dá para perceber como a gente faz essa subtração aqui, que ela tem muito pouca diferença de caixa equivalente de caixa. Faz sentido? Não precisa nem olhar no balanço. Se eu for olhar, eu consigo ver que em relação aos valores dela, o caixa equivalente de caixa é bem pequenininho, né? Só pela própria índice de cobertura de juros e a dívida líquida, a gente já consegue indicar essas variações. A Marisa já é um pouco mais significativo. Mas se a gente parar para pensar em períodos para cobrir essa dívida, a Marisa continua precisando de 13 períodos, no caso dessas empresas. Esse EBITDA está sendo anual, então seria 13 anos para pagar a dívida. E a Renner cai para 2,78. Quem está mais consistente aqui? Renner. Se fosse falar para vocês, invistam em alguém só com essas informações, quem vocês opinariam para investimento? A Renner, né? Uhum. Sim. Sim. Claro, a análise acaba sendo interpretações até pessoais, não tem muito. Quando os valores ficam muito próximos, a gente não tem. A gente pode ter divergências de opiniões, mas quando a empresa tem distorções bem significativas, ela entra num consenso de resposta. Aí o que vocês teriam de complementar como administradores? Escrever um parecer. Comparando, basicamente comparar. Variação de EBITDA entre as duas, né, variação dos 3 períodos, quem teve uma oscilação mais consistente, positiva, ou menos consistente, ou quem teve uma variação negativa. E vão comparar também. Esses índices são os melhores comparadores. Então, poder comparar quem tem uma margem melhor, quem tem um índice de cobertura menor. Então, se fosse para desenhar regrinha de bolo para escrita, para análise, margem, como que a gente analisa? Quanto maior, melhor é a empresa. Então, quem tiver a maior margem, melhor é.
Dívida líquida. Quanto menor o índice de cobertura de juros e da dívida líquida, melhor é. Menos tempo a empresa precisa da sua operação para pagar suas contas. Tranquilo? Sim. Dúvidas, perguntas? A análise em si segue esse traço de pensamento, tá? Ô, professor, Oi. desculpa fazer essa dúvida agora, só que eu fiquei esperando. Você pode repetir só a porcentagem ali, EBITDA ajustado? Essa Aqui? parte, isso, como que é feito o cálculo? Tá, vamos lá. Sempre você vai definir um ano base. Tá. Então, eu quero 2017. Para calcular, eu sempre vou calcular ano usado dividido pelo ano analisado pelo ano base. Então, se eu estiver fazendo EBIT, a base vai ser o 155 e o ano analisado vai ser cada um deles. Então, por isso a gente vai ter sempre a divisão baseado aqui no ponto 45, né? Aqui no D45. 20,68 dividido pelo 155. A mesma coisa, 301 dividido pelo 230. Tá. Opa, aqui eu até peguei na linha errada. Mas é essa a lógica. A gente divide o ano que a gente quer analisar pelo ano base. Aí a base da nossa comparação sempre vai ser esse cara. Então vamos pegar 2018 para análise. O que esse 13% representa? Ele teve aqui um resultado de 13% em relação ao ano anterior. Uhum. Então indica que ele caiu 87%. No ano de 2019 ele já subiu para 158% em relação ao 100% do ano anterior. Então ele subiu 58% em relação àquele anterior. Tá. Então, quando a gente pensa na análise horizontal, o segredo está sempre em definir esse cara, esse ano base. O ano base, tá. Se eu quiser definir 2019, posso. Não é o mais comum, mas eu posso. Aí eu tenho que partir da análise que a minha comparação sempre vai ter que ser em relação ao ano de 2019. Então vai ser daí 2018 divididos por 2019. Isso, 2017 dividido por 2019. Ah, tá, entendi. Que a base ficou 2019. A base é sempre de escolha do analista. Mas a praxe é pegar o ano mais antigo. Até para a gente poder falar, né? A empresa nos últimos 3 anos melhorou, piorou. A tendência é, no decorrer do tempo, como foi a evolução dela. Tá. Bom, perfeito, professor. Para hoje, o que eu tinha pensado, até por causa da palestra, era esses cálculos. Ô, professor, Oi? só para finalizar, o que significa mesmo esse margem EBITDA, índice de cobertura de juros e dívida dividido por EBITDA, esses três índices? A margem é aqui quanto eu tenho
de resultado, quanto do meu faturamento se transforma em EBITDA. Por isso que a gente calcula, até deixa eu voltar para o slide aqui, fazendo a divisão do EBITDA pela receita líquida. Então Quanto de essa faturamento vira EBITDA? Como que é lá? Isso, quanto do meu faturamento se transformou em EBITDA? Na Marisa, 5% do que eu faturei, de tudo que eu vendi, se transformou em EBITDA. Já na Renner foi 16%. Então, tudo que eu vendo na Renner se transforma muito mais em resultado operacional, né? Nesse fluxo de caixa operacional, do que a Marisa. Então isso significa que, vamos supor, a Renner tem mais dinheiro em caixa. Isso? Vamos supor. É para se traduzir nisso. Só que daí a gente tem essa pegadinha do resultado financeiro e Sim, do sim. imposto que pode interferir, né? Que é até a crítica do Eliseu Martins. Mas é essa a tendência de análise. Ela vai ter uma tendência de caixa maior. Aí a dívida bruta, que é a índice de cobertura de juros, é quanto que eu tenho da minha dívida em relação ao EBITDA. Então, quantas vezes eu precisaria do meu EBITDA para fazer esse pagamento? Isso aí eu até que entendi. E a diferença da dívida líquida é que eu pego a minha dívida bruta e desconto que eu já tenho no caixa. Para poder falar, ó, se eu gastar o meu caixa fazendo pagamento, ainda vai faltar tantos períodos de EBITDA para conseguir quitar a dívida. É nesse sentido. Fechou. Fechou? Fechou, professor. Então tá, gente. O exercício que eu deixei para vocês é na mesma linha. Vocês vão montar uma análise dessa, vão indicar qual empresa vocês escolheriam como melhor. Só que eu peguei do ramo de educação daí. Aí é para montar essas margens, isso aqui. Isso. Tá. Então é treinar, né? Treinar o que a gente viu aqui hoje. Excelente, professor. Beleza, gente? E Vamos aí, abrir uma gelada agora. eu vou dormir, gente. Eu tô. Nada. Essa semana me deixou moído. Moído. Tranquilo então, gente? Beleza, professor. Dúvidas, Até perguntas? semana que vem. Até semana que vem. Então, daí na semana que vem a gente dá sequência no outro exercício. Tá bom, então, professor. Tá bom? Então, Fechou, nos encontramos quarta que vem, se Deus quiser. Amém. Tchau, 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 gente. galera. Professor, Bom feriadão para vocês. Valeu, obrigado, professor. para você também. Abraço.